Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Ezequiel, do 13 ao 16. Vamos começar? Os falsos profetas. O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isso: ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas, e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem: a palavra do Senhor é essa, e ainda esperam que as palavras dele se cumpram. Eu lhes digo: as visões que vocês veem são falsas, e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Por isso o Senhor Deus diz a eles: as suas palavras são falsas e as suas visões são mentiras, e por isso eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando o meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos na lista do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para a sua terra, e assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Os profetas enganam o meu povo, dizendo que tudo vai bem quando tudo vai mal. O meu povo construiu uma parede de tijolos soltos, e os profetas vieram e a rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Vão mandar chuva pesada e também chuva de pedra, e um vento forte soprará contra ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês de que adiantou rebocá-la. Portanto, o que o Senhor Deus diz é isso: no meu furor mandarei um vento forte, chuva pesada e chuva de pedra para destruir essa parede. Derrubarei a parede que eles rebocaram e a jogarei no chão, e deixarei que os alicerces fiquem aparecendo. Quando a parede cair, vocês morrerão debaixo dela. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A parede e os que rebocaram sentirão a força da minha ira. Então direi a vocês: a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram. Isto é, não existem mais os profetas que afirmaram em Jerusalém que tudo ia bem, quando tudo ia mal. Eu, o Senhor Deus, falei. As falsas profetisas. O Senhor disse: agora, homem mortal, olhe para as mulheres do seu povo que inventaram profecias. Fale contra elas. E diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte: ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades. A fim de tirarem vantagens, vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo. Vocês me desrespeitam na frente do meu povo, a fim de conseguir uns punhados de cevada e alguns pedaços de pão. Vocês matam pessoas que não deveriam morrer e deixam viva pessoas que não merecem viver. Por isso dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam. Agora o que o Senhor Deus diz é isso: eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Eu arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estavam controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês, de uma vez por todas. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal, e assim não deixam que elas se salvem. Por isso agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 14. O castigo dos que adoram ídolos. Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar,
e que vai consultar um profeta receberá minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim, porém com a minha resposta espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com seus pecados. Eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Noé, Daniel e Jó. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem mesmo os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que eu fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. A parreira inútil. O Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, será que se pode comprar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação com as árvores da floresta? Você pode usá-la para fazer dela algum objeto? Será que a sua madeira serve para fazer um cabide para pendurar coisas? Não, só presta para fazer fogo. E quando as pontas viraram cinza e o meio está queimado, será que ela serve para alguma coisa? Não. Antes de ser queimada, essa madeira não prestava para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, é mais inútil ainda. Pois o Senhor Deus está dizendo isso. Como uma parreira tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e o castigarei. Eles escaparam do fogo, mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles têm sido infiéis a mim, e por isso farei o seu país virar um deserto. Eu, o Senhor Deus, falei. Capítulo 16. Jerusalém, a cidade infiel. Esse capítulo é lindo. O Senhor falou comigo de novo e disse: homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte: você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você.
e até a jogaram no mato. Eu passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. Os seus seios se formaram e os seus cabelos ficaram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brinco para as suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou os seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração. E ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu tinha lhe dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois, você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecê-los em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. Jerusalém, a prostituta. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e isso me deixou irado. Portanto, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus, que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios. Você foi prostituta deles, mas eles também não a deixaram satisfeita. Você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeitas. O Senhor Deus diz o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas você construiu altares para ali adorar ídolos e praticar prostituição. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. A prostituta é paga, mas você deu presentes a todos os seus amantes e ainda lhes ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. A condenação de Jerusalém. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que ele diz é isto: você tirou a roupa e, como prostituta, se entregou aos seus amantes e a todos os seus ídolos vergonhosos. E matou seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor, em círculo. Então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua.
Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta, farei com que deixe de dar presente aos seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei. Não ficarei mais irado, nem terei ciúmes. Você esqueceu como eu a tratei quando era moça e me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que a fiz pagar por tudo. Porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, o Senhor Deus, falei. Tal mãe, tal filha. O Senhor Deus diz o seguinte: Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você. Tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odiavam seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Eteia e pai morreu. A sua irmã mais velha é Samaria, no norte, com os povoados que ficaram ao seu redor. A sua irmã mais moça, com os seus povoados, é Sodoma, no sul. Por acaso, você se contentou em seguir os passos delas e imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não. Em pouco tempo você se tornou mais imoral do que elas, em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas eram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quando a sua corrupção, Jerusalém, é comparada com a delas. E agora, você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que os das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. Sodoma e Samaria voltam a ser o que eram. O Senhor Deus diz a Jerusalém: vou trazer progresso de novo para as suas irmãs, para Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. Eu vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesmo, e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em muito boas condições. De novo, haverá progresso para elas, e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho, você zombou de Sodoma, antes de ser descoberto o mal que você fazia. Agora, você se tornou igual a Sodoma. Zombam de você os edomitas, os filisteus e os outros vizinhos que a odeiam. Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. Uma aliança para sempre. O Senhor Deus diz: Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez, porém, você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei. Capítulo lindo, né? Para mim, dos profetas, esse capítulo 16 de Ezequiel é um dos capítulos que mais trazem esse amor de Deus, esse tratamento de Deus. Eu, fazendo um estudo sobre o juízo de Deus, eu li uma frase que muito me chamou a atenção, e eu tenho falado sobre isso já em alguns outros dias da leitura diária da Bíblia, e até escrevi aqui para não esquecer, ó. Até o juízo divino é o amor aplicado com severidade. Então a gente vê nesse capítulo 16, Deus contando a história de Jerusalém, ou seja, seu pai morreu, a sua mãe era Eteia, então está falando de toda a origem. Tão linda maneira poética que ele coloca, né, Jerusalém, como se fosse
Sua esposa. Sua esposa, tipo, eu te acolhi, né? Te amei. Você estava nua, eu passei, estendi a minha capa sobre você. E esse capítulo é muito forte mesmo. E ele além dele ser essa colocação, né, de Deus em relação a Jerusalém através do profeta Ezequiel, ele também traz muitas revelações a respeito de colocações a respeito de muitas coisas, né? Por exemplo, 49. 49 é uma resposta, né? É uma resposta muito clara ao motivo de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Então, dá para discorrer muita coisa aqui. Sem sombra de dúvida. Porque aqui no capítulo 16, ele inclusive fala que Sodoma e Samaria eram as irmãs de Jerusalém, né? Então Sim. Fala inclusive dessa questão relacionada a essa inclusão do propósito de Deus de atrair a todos os povos. E aí ele fala que o pecado de Jerusalém era ainda pior do que o pecado de Sodoma. E aí ele fala, filhas, né? Isso, ele fala, que pecado é esse? É o pecado da ociosidade, de se ter muito e não se compartilhar com os necessitados, com o pobre, com o órfão, com a viúva. Então Deus traz isso no versículo 50. Elas foram orgulhosas e teimosas, fizeram as coisas que eu detesto, por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Então essa falta de amor, de cuidado pelo próximo, óbvio que dentro desse contexto também está a questão da idolatria. O Senhor está falando da idolatria. Essa prostituição é a prostituição espiritual. Então, quando Deus chama Jerusalém de adúltera e de prostituta, ele está falando exatamente disso, que ele se casou com ela, mas ela não se contentou de ter somente o Senhor como marido. E começou então a buscar por outros homens. E aqui no capítulo, né, lindo, que é o 16, no 34 ele diz, você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Ninguém. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. Quer dizer, ela tinha tudo, não precisava de nada, mas pagava para pecar, para errar. Aí ele vai falando dessa forma poética, dizendo que diante do pecado das filhas, Jerusalém, as filhas se tornavam inocentes. Diante do pecado de Jerusalém, mediante ao que Deus, como marido amável, né, o marido que amava tanto, dava para ela, oferecia a ela. Então, diante disso, o pecado dela ficava muito além, que era a prostituição, né? Sim, e eu achei lindo, né, porque depois ele fala, né, no versículo 53, Sodoma e Samaria voltam a ser o que era. Ou seja, ele traz uma promessa de restauração a Sodoma. Né? Deus coloca Sodoma aqui em uma outra concepção. Ele traz pra gente uma outra concepção. Né? Vou ler aqui, ó. O Senhor disse a Jerusalém, vou trazer progresso de novo para suas irmãs, para Sodoma e os povos que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. Eu vou fazer com que você também prospere. Ou seja, além de Sodoma e Samaria prosperar, você também vai prosperar. Então há uma restauração. Porque quando se fala relacionado também a essas questões que Deus diz das coisas nojentas, é exatamente a imoralidade, que é o que Deus está trazendo no capítulo 16. Que é essa imoralidade, essa prostituição, né? Espiritual. Aqui dá para discorrer muito que quando as pessoas querem usar a palavra de Deus para poder responder os seus próprios achismos, eles usam isso muito no pé da letra. E né? Distorcido, né? Distorcido. Então a gente lendo aqui, a gente vê a comparação de Deus desde o começo, né? Você estava no meio do sangue, você virou moça, você precisava ser amada, eu fui lá, te amei, te refiz, casei com você, no caso, entre aspas ali, né? Tive filhos, no caso, cresceu-se a Jerusalém, cresceu-se suas filhas, e Deus coloca isso num âmbito totalmente poético e espiritual, né? E aí a gente vai para o ponto crucial aqui, que é, realmente, eu ainda estou aqui no capítulo 48, no versículo 48 e 49. Então a gente é muito importante a gente ler sobre essa ótica, né? Sobre essa ótica do significado da palavra, né? E aqui o significado da palavra, você lendo principalmente o capítulo 16, você vê exatamente o que Deus queria dizer em relação à sua esposa, à sua amada Jerusalém, que teve tantos filhos. Aqui ele fala, né, que você deu os nossos filhos aos outros, né, os filhos. Não bastou você se prostituir, você ainda deu os nossos filhos. Exatamente. Então é totalmente, eu não sei se eu posso usar a palavra analogia, não sei. Sim. Então é uma coisa poética, na verdade. Vamos poetizar aqui. Sim.
Aqui não há um literal, há um envolvimento de Deus com a sua Uma aplicação. Jerusalém, né? Sim. A sua aplicação de envolvimento ali. Aí quando a gente percebe quando as pessoas querem massacrar, né? Principalmente o fator inclusão, né? Eles querem massacrar, a gente percebe que usa a palavra muito no literal. Sim. Não é muito evidente isso aqui no capítulo 16? Sem dúvida. Aí, então a gente vai no 49, né? Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e necessitados. Aqui nós vemos um motivo, né? Deus mostrando, né? O profeta falando desse E aí ele fala, de Deus. por isso, versículo 50, eu as destruí. Foi por isso que eu as destruí. Elas foram orgulhosas, quer dizer, está falando Sim. das filhas de Jerusalém, né? Sim. Então há um contexto, né? Na hora que for expor isso, na hora que for pregar isso, na hora que for ler isso, na hora que for entender as histórias da palavra, as histórias, porque quando a gente fala, né, o livro a Bíblia é um livro histórico. Sim. Então, e assim meu Deus, é fantástico a maneira como Ezequiel coloca Deus e o relacionamento de Deus com Jerusalém. Agora eu achei linda essa parte aqui do versículo 26. No seu orgulho você zombou de Sodoma, antes de ser descoberto o mal que você fazia. Ou seja, antes de ser descoberto, porque o seu mal se tornou pior do que o de Sodoma. Agora sim, para mim aqui o ápice é o que está no versículo 60. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. E eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Ou seja, Deus faz uma inclusão aí. Isso não fazia parte. Mas eu mudei de ideia, eu vou incluí-las agora. Então isso é você entender a Bíblia, você ler Bíblia. Coisa linda, né? Você colocar o que realmente, nos mínimos detalhes, está sendo passado através da palavra de Deus. Aqui eu até grifei, ó. Licença. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Qual versículo? Aqui no 61, né? Onde você leu de 60 a 61. Sim, é. Então, assim, é palavra de Deus. É Bíblia. Totalmente compreendida sobre esse ponto de sentimentos, né? De revelação. De um contexto, né? Total. E hoje é muito complicado porque a gente vê os contextos sendo distorcidos, né? Porque se você se diz leitor da Bíblia, se você se diz pregador da palavra, você precisa realmente entender o que a palavra está dizendo para poder realmente passar aquilo que Deus fez com que os seus profetas passassem para que a sua obra fosse eficiente no meio de Jerusalém, no meio das filhas também de Jerusalém, no meio do povo de Deus, na verdade. E a aplicação dessa palavra hoje para a nossa vida é essa. O Senhor viu Jerusalém, julgou o seu pecado, mas liberou sobre ela a sua misericórdia. Que a gente possa sempre estar apto para se dispor a viver o tratamento e crer que há uma misericórdia disponível para a nossa vida. Amém. Deus abençoe vocês, Jerusalém e filhos de Jerusalém. Nós voltamos amanhã, então. Adorei isso. Capítulo Fica na paz. 17. Deus Tchau. abençoe.